Olá, bom dia! Só um minutinho. 10 horas e 51 minutos. Com essa surpresa do seu Ricardinho, Márcia Lasmar, seu Carlinhos. Pegou direitinho. Te peguei? Ouça a música. Pras coisas que Eu deixei. Já vai começar? Seja bem-vindo, Amaral. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bom dia. Márcia Lasmar. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nesse momento sintonizando o SBT, canal 10 TV em Tempo, canal 22 lá em Parintins. São 10 horas e 51 minutos na capital amazonense. O programa de hoje começa nesse ritmo especial, afinal de contas, apesar de todas as gripes e inflamações na garganta, Márcia Lasmar, hoje é segunda-feira. Semana está começando e a gente pede as bênçãos de Deus para seguir em frente e fazer o nosso papel junto às comunidades. E já estamos começando a partir de agora. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade já pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. E tem o nosso Zap, que é 8177-2096. Aprendeu, né? Zap. Sabia, Eu falava diretor? Zap, né, Amaral? Aí, Uma Amaral, hora. toda vez que acabava a chamadinha lá, a vinheta, eles diziam, não é Zap, é Zazap. Não, é o contrário. Não é Zazap, é Zap. Demorou. Era uma luta. Vamos lá, você que está em casa, deixa eu falar do Agora Impresso rapidinho, que hoje tem o caderno de empregos, não se esqueçam. E hoje o caderno de empregos traz 401 vagas. Só fica sem trabalhar quem não quiser comprar o jornal Agora Impresso, que destaca aí a manchete: policiais acusados de matar ex-presidiário. Essa é a manchete do nosso Agora Impresso de hoje, segunda-feira, 7 de julho de 2014, edição de número 832, em mais de 800 pontos de vendas espalhados aí por toda a cidade. Compre seu Agora Impresso, você que não está trabalhando, e aproveite o caderno de emprego que hoje traz 401 vagas. Muito bem, Márcia Lasmar está Treinei que afiadíssima. só, Amaral. É, Para fazer feio no seu afiadíssima. retorno, Amaral. Trazendo para você de casa aí o Agora Impresso, sempre em todos os pontos de venda da nossa capital. Tem algum vendedor do Agora Impresso levando para você informação e também oportunidade de emprego. São 10 horas, 53 minutos. Está na hora de você que está em casa acompanhar os destaques de hoje do programa da comunidade. E a gente traz 6 pessoas ficam feridas depois de carro bater em uma rodovia, em uma árvore, na AM010. Olha só, ele acabou Tá aí os capotando. detalhes em fotos para você que acompanha o programa agora. Esse é um dos destaques de trânsito que vem da rodovia AM010. Um helicóptero foi usado para fazer o resgate das vítimas e este é apenas um dos destaques de hoje do nosso programa. Que ainda traz: homem é morto atropelado em calçada no Tarumã. Ele estava com a esposa e, segundo testemunhas, o motorista do carro estaria bêbado. É o resultado da direção perigosa aliada ao álcool. Segundo testemunhas, Márcia Lasmar, o motorista sim havia ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica. Estava em alta velocidade em uma área em que a velocidade é obrigatoriamente reduzida por lombadas. Acredita-se que ele perdeu o controle do veículo ao bater em uma dessas lombadas, invadiu a calçada, bateu nesta pessoa que estava ali transitando na calçada, na estrada do Tarumã. E olha o resultado: além do carro ficar nessa situação, por pouco o acidente não era maior, porque se o carro não bate na árvore e para ali, havia uma grande quantidade de casas na parte de baixo que poderia ter sido muito pior. Foi um estrago, né? E tem a ronda policial do programa da comunidade. Adolescente é assassinado com um tiro na cabeça na comunidade Raio de Sol, zona norte da capital. A família suspeita de emboscada. E na Zona Oeste, um homem acabou sendo executado com 7 tiros. As imagens que você observa são do Parque São Pedro, Zona Oeste da capital, ali onde é a Carbrais, você deve conhecer. Nessa área de hip-hop, por volta das 4 da manhã, foi feita esta execução. O homem ainda não foi identificado, tem aproximadamente entre 25 e 30 anos de idade, Márcia Lasmar, e foi levado ao Instituto Médico Legal. Fique ligado, o programa da comunidade, o Agora, desta segunda-feira, já está no ar.
Destaque de polícia para começar esta edição do programa Agora, o programa da comunidade trazendo a morte de um adolescente de 16 anos, executado com um tiro na cabeça na comunidade Raio de Sol, na zona norte da capital. A polícia e a família acreditam que o jovem tenha sido atraído para uma emboscada, como a gente observa aqui na tela do programa Agora. O estudante Eudimar Gama da Costa, de 17 anos, teria saído de casa com um colega na noite do sábado. Segundo populares, o jovem foi atraído para este terreno, onde já se encontrava um casal em uma moto. O adolescente foi atingido com um tiro na cabeça. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu ao ferimento. Segundo a polícia, ninguém foi preso. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o crime. Perguntas precisam ser respondidas quanto à morte deste adolescente. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas? Era mais um adolescente recrutado pelo crime organizado que pratica o tráfico de drogas na capital? Qual o envolvimento dele com essas facções criminosas que fazem a distribuição de drogas na zona norte da capital? Isso talvez explicaria a morte dele, uma morte que, segundo a própria família, foi uma emboscada. Ele foi atraído para este local e ali acabou sendo morto com um tiro na cabeça. Mas por quê? São essas perguntas que o inquérito policial tem a obrigação de responder. São essas perguntas que o inquérito policial desenvolvido, a investigação policial, a perícia no local, a oitiva das testemunhas, o fato de estar ali ouvindo populares que possam ter visto alguma coisa, alguma movimentação, alguém saindo, alguém chegando, ouvindo tiros, isso leva ao resultado concreto. A gente não pode simplesmente noticiar aqui a morte de um adolescente de 17 anos e não explicar por que ele acabou morto. Foi uma emboscada? Havia uma relação dele com o tráfico de drogas? Havia uma relação dele com pessoas envolvidas na criminalidade? Isso precisa ser respondido. E isso só pode ser respondido se o inquérito policial andar. E isso está a cargo, hoje, a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Márcia Lasmar. Amaral, quem tem que ajudar nessa hora, nesse momento, nessas investigações é a família. A família que sabia com quem que esse adolescente andava, quem era esse colega que acabou levando esse adolescente para esse local onde ele foi alvejado depois que uma motocicleta e um casal que estava nela acabou atirando e um tiro certeiro na cabeça. Ou seja, essa emboscada tinha que intuito? Para que era essa emboscada? Então, quem vai responder tudo isso vai ser a família, que conhece o dia a dia do adolescente, que sabe com quem ele andava, o que ele fazia, se era estudante, se não era estudante e principalmente, como você bem o disse, Emanuel Augusto, a gente precisa levantar a hipótese de ele ser usuário de drogas, tem que se pensar nisso também para que se chegue aí ao autor desse homicídio, que foi um homicídio cruel, um tiro certeiro, com sinais de execução realmente, e se foi realmente emboscada, que é o que a família está alegando, por que motivo? Para quê? Simplesmente para acabar com a vida desse adolescente? O que é que havia, o que estava envolvido entre essa pessoa que o tirou de dentro de casa, esse colega que o tirou de dentro de casa e acabou levando para a morte? Esse que é o resultado aí e a polícia, claro, por meio do inquérito policial, vai poder averiguar e ouvir os familiares e amigos. É neles que está aí o caminho para se chegar ao autor, à autoria desse homicídio. A reportagem deixa muito claro de que ele foi atraído para este local e ali executado. Quem o atraiu? Quem foi responsável por chamar a atenção dele para esta área, onde mais tarde ele vinha a ser assassinado com um tiro na cabeça? Está claro, foi uma execução. A gente não pode nem aqui levantar a hipótese de engano. Ah, foi morto por engano. Não é o caso. Ele foi atraído, ele foi levado para o local onde logo depois recebeu um tiro mortal na cabeça. E as perguntas já estão postas. Cabe a Homicídios e Sequestros, a delegacia especializada na investigação desse tipo de crime, dar uma resposta para a família e para a sociedade. Eu costumo dizer aqui, principalmente quando noticiamos algum tipo de crime, que não adianta simplesmente dar a notícia. Não adianta simplesmente levar sangue para dentro da sua casa por meio dessas informações que a gente traz de um fim de semana que é violento na capital amazonense, mas nem chega a tanto.
se a gente for comparar a quantidade de habitantes que tem Manaus e a quantidade de crimes por habitantes. Não chega a ser um fim de semana violento, mas é a prova da violência. E se a gente não trouxer uma resposta para isso, a gente vai ficar simplesmente sendo mensageiro da agonia, como costuma dizer a Márcia Lasmar. E não é essa a nossa função aqui. A nossa função é, ao noticiar, também chamar a atenção das entidades responsáveis, né, da própria polícia, que hoje é quem preside o inquérito, da homicídios e sequestros, para dar resposta. Por que esse adolescente de 17 anos acabou sendo executado depois de ser atraído para uma emboscada? Qual a relação dele com os algozes? Qual a relação dele com quem acabou executando? É isso que a gente precisa saber, para que se tenha uma resposta para a gente aqui e principalmente para você de casa. Ele tinha relação com o tráfico de drogas? Ele tinha algum tipo de relação com a criminalidade que possa ter levado a isso? Será que ele estava namorando a mulher do cara que o matou? Coisa desse tipo. Então são respostas que precisam ser dadas. Porque a gente está falando aqui de uma vida que se foi, de um adolescente, 17 anos. Tinha uma vida produtiva pela frente, né? Então, será que essa vida ia ser produtiva de maneira honesta? Ou será que ele já vinha tendo uma relação com a criminalidade e isso, de alguma forma, explica a morte dele? É isso que a gente está aqui trazendo. São 11 horas, 2 minutos em Manaus. Você de casa, obrigado pela audiência. Márcia Lasmar. Amaral Augusto, você que está em casa, Amaral, ainda hoje no programa da comunidade, você vai ver o acidente que aconteceu na M010. Está aqui as imagens. 6 pessoas envolvidas nesse acidente estavam nesse carro. Dentre essas pessoas, uma grávida. É ainda hoje no programa da comunidade, você não pode perder. Mas antes do acidente, eu vou dar aquela dica que só eu sei dar. Vamos mudar de assunto rapidinho, porque chegou a hora de conhecer os novos integrantes do time da sorte. No sorteio do dia 6 de julho, o primeiro prêmio, R$ 8.300, saiu para Jean Pinheiro Ramos, do Santa Etelvina. O segundo prêmio faz a alegria da Rosa Elite, da Mota Rebelo, do São Jorge. O terceiro prêmio foi dividido, viu? Foi dividido para os sortudos José Clexo Soares Ferreira, da Compensa 2, e para Raimundo Orlando Paes, do Alvorada 2. Já o quarto prêmio, R$ 100 mil, contemplou o felizardo José Antônio de Souza. Parabéns aos felizes ganhadores. Sejam muito bem-vindos ao time da sorte. Ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, preencha corretamente o cupom do título com seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Além de facilitar a localização do ganhador, o preenchimento correto e legível garante a propriedade do seu prêmio. Esta é a semana especial Amazonas da Sorte. Do primeiro ao terceiro prêmios, tem uma moto Kawasaki Ninja 250. E só no quarto prêmio tem um apartamento, mais uma Hilux cabine dupla, mais R$ 15 mil. Na semana especial Amazonas da Sorte, os prêmios são maiores, portanto, mais sonhos realizados. O que é que você está esperando, hein? Pegue e sela o seu Amazonas da Sorte, porque a sua felicidade é aqui. Amaral Augusto. Nós começamos esta edição do Agora destacando a morte de um adolescente por meio de uma execução na comunidade Raio de Sol, zona norte da capital. E já depois do intervalo, o programa Agora traz mais um caso de homicídio. Suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Acabou na morte de um homem entre 20 e 25 anos, ainda não identificado, lá no Parque São Pedro, zona oeste da capital. São 11 horas e 4 minutos. Em instantes a gente volta com esse e outros destaques na tela do programa da comunidade. Até já!